Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos ficar de pé, que agora é a hora da palavra. E que o Senhor venha falar com cada um de nós poderosamente, para que nós, como aquela árvore plantada a ribeiros, possamos crescer mais um pouquinho espiritualmente sobre a palavra de Deus. Vamos antes fazer uma oração de agradecimento por esses louvores que eu tenho certeza que o Senhor recebeu, porque todos aqui louvaram com a unção do Espírito Santo de Deus. Vamos agradecer a Deus por termos um país abençoado pela palavra do Senhor. Vamos aproveitar também e orar a Deus para que Ele conforte aquelas famílias na Ucrânia, onde estão deixando seus países na incerteza para onde vão, sem saber o que vão comer, sem roupa, perderam a sua nacionalidade, perderam os seus direitos. Vamos pedir ao Senhor para que Ele opere naquele lugar e aqui também, para que Ele coloque as mãos poderosas sobre cada uma daquelas pessoas, daqueles soldados que estão lutando pela sua liberdade, pela sua pátria. Vamos pedir a Deus que nesse momento Ele conforte o coração de todas aquelas famílias que deixaram seus filhos para trás, lutando para um país que agora elas não conhecem e talvez nem falam a língua daquele país. Vamos agradecer a Deus por nós estarmos aqui na presença dEle, sabendo que é real. E que o Senhor continue falando com cada um de nós aqui, em nome de Jesus. Abram vossas Bíblias em Lucas 4. Lucas 4. Lucas 4, do 1 ao 13. Lucas 4. Tio Jaqueline, o crente sem espada, ele... Lucas 4. Amém? Amém? Deixa eu errar, nem. Então vamos lá. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles, teve fome. Disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, diz a essas pedras que se transformem em pão. Jesus lhe respondeu dizendo: escrito está, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O diabo, levando ao alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondendo disse-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás ao Senhor teu Deus, só a Ele servirás. Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará os seus anjos acerca de ti que te guardem e que te sustenham nas suas mãos, para que nunca tropece com teu pé em alguma pedra. E Jesus, respondendo, disse-lhe: dito está, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus, ela está sempre nos mostrando o caminho a qual o Senhor nos coloca. Deus nunca faz nada escondido do seu povo. Se vocês notarem, quando o Senhor manda Moisés lá no Egito para falar com Faraó,
Ele pede que Moisés fale assim com o faraó: Deus mandou você libertar o meu povo para que preste culto no deserto. O povo já sabia que ia sair da terra do Egito, da escravidão, mas que não ia ficar em lugares tranquilos, ia para o deserto. Aqui acontece a mesma coisa na vida do Senhor Jesus Cristo, quando ele é batizado no Rio Jordão por João Batista, seu primo, a voz que clama no deserto. E naquele momento que Jesus é batizado, sobre ele vem uma pomba simbolizando o Espírito Santo. O mesmo acontece na nossa vida depois do batismo. O Espírito de Deus é colocado dentro de nós e é ele que vai nos guiar da agora em diante. Mas ele vai falando, você vai passar por momentos de dificuldade. E você nota que a primeira coisa que faz Jesus depois de ser batizado, o Espírito Santo conduz ao deserto. Por que no deserto? Porque no jardim do Éden, Deus deu apenas uma palavra para Adão e para Eva. A partir do momento que você começa a receber a palavra de Deus, vai vir algumas coisas contra você. O mundo vai começar a bater em você. Mas quando o Espírito de Deus é colocado, você vai saber se defender. E Jesus mostra como? Através da palavra de Deus. Apenas uma coisa no jardim não se podia fazer Adão e Eva: apenas não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Todo o resto eles podiam fazer o que quisesse, apenas uma. Para nós hoje são mais coisas: não matarás, não roubarás, não cobiçarás, e tudo aquilo que está nos 10 mandamentos. Só que através apenas dos mandamentos nós não temos condições de cumprir. Porque você vê pessoas sendo presas, roubando, e quando elas saem da cadeia, roubam de novo, fazem coisas do mesmo jeito que estavam fazendo, ou pior, porque não teve arrependimento. Porque para ter arrependimento é preciso de ter o Espírito Santo de Deus dentro do nosso coração. Por isso o culto é importante, porque através do culto é que nós vamos nos aproximando da palavra e aprendendo, tendo conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O diabo pega quando Jesus Cristo vai e fica 40 dias, além de estar no deserto, ainda teve que passar por isso, 40 dias sem comer, sem se alimentar, com fome. O diabo sabia que ele estava com fome, falou para ele: por que você não transforma essas pedras em pães? Tu é filho de Deus, não precisa passar por essa dificuldade. Às vezes vai acontecer em momentos na nossa vida que vamos passar por alguma dificuldade e vamos olhar para Deus e falar: por que eu estou passando isso? E o Senhor fala: é para crescimento. Porque quando você passa por uma dificuldade, glorificando o nome de Deus, você fica mais forte. E Jesus estava se fortalecendo. Porque cada caminhada que nós caminhamos na direção do Senhor, Ele vai colocando obstáculos. E esses obstáculos vão nos fortalecendo. Adão e Eva, apenas uma coisa não podia ser feita. Deus avisou, falou permanentemente: vocês não podem de maneira nenhuma comer da árvore do conhecimento. Deus ordenou para eles, só isso. Só que aí ele coloca a serpente naquele lugar e a serpente começa a manipular. Você acha que foi da noite para o dia que aquilo aconteceu? Vários anos levaram para que ela conseguisse confundir, mentir, porque é o pai da mentira. E a partir daquele momento o ser humano vai e come do fruto. Às vezes poderiam passar várias vezes naquele lugar, nunca deram moral para aquela árvore. Mas no dia que a serpente falou, essa árvore vai te dar visão espiritual, vai te dar conhecimento. Você vai conhecer o bem e o mal, será como Deus. E aí veio a cobiça no coração. Jesus Cristo passa por essa mesma tentação, só que agora é diferente. É colocado no deserto. Ele já tinha o conhecimento de quem era ele realmente. Porque depois do batismo, a voz sai do céu e disse: esse é o meu filho em quem compradizo. Não deixando dúvida nenhuma. A mesma coisa acontece com cada um de nós aqui. Nós também não temos dúvida nenhuma desse Deus que faz milagres, porque Ele tem feito milagres no meio de nós.
Haverá momentos da nossa vida que nós vamos enfraquecer um pouco, mas o Senhor vai e nos coloca de volta no caminho e nos fortalece através da palavra dele. É normal, aconteceu com os discípulos, com Pedro, com João, com Mateus, com André, cada um daqueles discípulos, com Tiago. E olha que eles andaram junto com o Senhor Jesus, vendo os milagres que Jesus estava fazendo. E Jesus mostrou para eles que o verdadeiro sentido da vida está na palavra de Deus. Por isso que tudo aquilo que o diabo foi oferecendo, Jesus foi defendendo-se com esta mesma palavra que nós estamos aqui. Em Gênesis 39, a palavra de Deus fala assim, vamos navegar na palavra. Gênesis 39. Gênesis 39. E José foi levado ao Egito, 39, do 3 ao 9. Vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou à sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que pusesse sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa e no campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. José era formoso de aparência, formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e disse, deita comigo. Porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor, eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou à minha mão tudo que tem. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és a sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? José tinha passado as maiores dificuldades na vida dele. Às vezes nós aqui clamamos de coisas tão pequenininhas. Se você olhar por que José passou, nós podemos até ficar com vergonha. José foi vendido por 20 moedas de prata, assim como Jesus, só que Jesus foi mais caro um pouquinho, acrescentaram mais 10 moedas. José foi jogado num poço, quais os seus irmãos quase o mataram, porque José tinha sonhos que Deus tinha dado para ele, e José agarrou-se a esses sonhos, porque agarrar aos sonhos que Deus dá para nós, é fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, reunidos num intuito só, glorificar o nome de Deus e aprender com essa palavra e nos tornarmos espirituais, porque quem nasce da carne é carne, e quem nasce do espírito é espírito. Para nascer do espírito precisamos alimentar da palavra de Deus, não importando com as dificuldades que nós vamos passar. José, parece que quanto mais a coisa apertava, mais ele glorificava a Deus. José estava sendo tentado assim como Jesus, porque quando ele estava na casa de Potifar, tinha uma vida boa, tinha um salário bom, tomava conta de todas as coisas. Se ele não tivesse Deus no coração, ele tinha ido na conversa da esposa de Potifar. Mas ele acreditava em Deus, e acreditar em Deus é o que nós fazemos. Acreditar em Deus está nas nossas atitudes. Não adianta você apenas vir na igreja, ouvir a palavra e depois no mundo fazer coisas erradas. Acreditar em Deus é quando você se dispõe a andar nesse caminho. Aquilo que Jesus falou para Nicodemos, você tem que morrer para o mundo. No mundo você fazia coisas diferentes, fazia coisas do mundo, que para o mundo é normal. Mas agora, a partir do momento que nós começamos a andar nessa palavra, nós começamos a andar nos caminhos do Senhor, com o Espírito Santo nos guiando. Por isso que quando ela chega para José, José fala, não, eu nunca vou fazer uma coisa dessa contra o meu Deus. E olha o tanto que foi importante isso na vida de José. Talvez esse fosse o teste maior na vida de José. Não foi nem quando ele estava preso, foi nessa tentação aqui. A partir desse momento, Potifar o coloca preso
na cadeia, porque depois ela rasga as vestes de José e fala que José tinha tentado alguma coisa, e José nega, o tanto que é bonito a palavra de Deus. José fala: eu não fiz nada, mas ele não acusou ela hora nenhuma, porque era um homem de Deus. A partir daquele momento, Deus olha e sente alegria no coração de ver aquele pequenino defendendo a palavra, porque isso é andar na palavra de Deus. E quando José é colocado no cárcere, o Senhor entra com ele lá dentro. Às vezes é o momento de maior dificuldade que vem a glória de Deus. É no momento que o Senhor mais aperta é que a coisa vai acontecer lá na frente. José fica preso vários anos. José, através dos sonhos que o Senhor falava para ele, interpreta 2 sonhos lá dentro. Essa interpretação dos sonhos significa que José estava pregando a palavra para os carcereiros que estavam lá, para os presos que estavam lá. E através daquela pregação, daquela palavra, quando o copeiro, ele sai, quando o copeiro sai, ele leva a palavra junto. E José continua esquecido naquele lugar. Mas lembra que ninguém é esquecido quando anda com Deus. Lembra que você nunca vai estar sozinho ou sozinha se você anda com Deus. Porque Deus está sempre dentro do nosso coração, nos fortalecendo. E o mais importante é a palavra. Foi por isso que o Satanás fala para Jesus: tu é filho de Deus, não precisa passar por essa dificuldade, 40 anos no deserto, transforma essas pedras em pães, porque o diabo não tem nada para te oferecer no deserto. O deserto é a palavra de Deus. Se você estiver na palavra de Deus, ele não tem como oferecer nada para você, porque você sabe que o verdadeiro valor das coisas da vida está nessa palavra. José sabia, Jesus sabia, os discípulos estavam aprendendo, assim como nós que estamos aqui fazendo a mesma coisa, aprendendo cada vez mais com a palavra do Senhor. E aí ele muda o seu destino. Ele muda. Ele pega um povo cativo durante 400 anos que não tinha a mínima chance de sair do Egito. Não tinha, era a nação mais poderosa daquela época, mas nada é mais poderoso do que Deus. E o Senhor vai lá e aquele povo sai sem levantar uma espada. E sabe como que eles saíram? Com a pregação de Moisés na palavra. Quando Moisés falava: deixa meu povo sair para que preste culto no deserto, o faraó falava: que esse Deus não conheço, nunca vi, não vou deixar. Mas ele continuava pregando a palavra, e a palavra começava a atingir o faraó através das pragas que o Senhor mandava, até que chegou no momento que cutucou seus filhos. Aí eles liberaram: pode ir embora, não aguento mais, leva tudo. E o Senhor falou: então paga tudo que você está devendo para eles, que eu sou justiça. Eu conheço cada um aqui, eu sei da vida de cada um de vocês, eu sei o que vocês estão pensando nesse momento, dentro do coração, porque vocês estão aqui glorificando o meu nome, e agrada a Deus, porque não estão pedindo nada em troca, apenas conhecimento, crescimento, transformação no coração. Porque a palavra de Deus fala: colocar Deus em primeiro lugar e as demais coisas vos serão acrescentadas. José colocou. Quando ele sai do cárcere, da prisão, depois de mais de 2 anos, ele sai para se tornar governador, porque ele passou por essa tentação. Ele conseguiu avançar, onde a maioria dos homens, se estivesse no lugar dele, já se perderia, não sairia nunca mais do Egito, daquele cárcere. Mas José saiu como vencedor, porque somos vencedor no nome do Senhor Jesus Cristo. Em Gênesis 3, 1,6, a palavra de Deus fala assim, em Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E essa disse a mulher: é assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim? Disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem deles tocarei, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Está vendo a astúcia da serpente?
A partir do momento que nós começamos a andar no caminho da palavra, vai haver obstáculos. Lembra disso. Vai haver sempre obstáculo. Tudo que você tentar fazer para se aproximar de Deus, vai vir dificuldades. Mas a sua força de vontade, a sua fé, faz com que você continue avançando. Não importa se é deserto, não importa onde colocar você, não importa se é no cárcere como José. Tinha como José avançar no cárcere? Sem Deus? Não, porque para sair de lá precisava do milagre. Tinha como aquele povo andar 40 anos no deserto sem Deus? Não, porque nos primeiros 45 dias a palavra de Deus fala que acabou tudo, o alimento, acabou a água. Então precisava de Deus, porque 45 dias acabou o alimento. Como eles iam voltar para trás sem comida? Iam morrer no meio do caminho. Como eles iam avançar sem comida? Também iam morrer. Mas existia Deus fazendo um milagre na vida daquele povo, alimentando com maná que cai do céu. Esse maná é a palavra de Deus. Esse alimento que eles alimentaram lá no deserto, esse mesmo que nós estamos alimentando aqui, através dessa palavra, porque nós também temos fé no coração. Foi por isso que nós saímos da nossa zona de conforto, para chegar até aqui e ouvir o que Deus tem para cada um de nós. Uma das coisas mais lindas e mais maravilhosas, quando você entra nesse lugar, quando você entra na casa do Senhor, saiba que o Espírito de Deus está aqui no meio de nós, falando conosco, nos organizando, nos fortalecendo, nos dando coragem, falando de todas as maneiras, porque não há limite para Deus falar conosco. Não há limite. Deus fala com Moisés através de uma nuvem, através de uma sarça ardente, uma cortina de fogo. Deus fala com Elias através de uma brisa calma, depois que ele estava fugindo de Jezebel, e não era para fugir porque já tinha vencido os profetas de Baal. Deus fala de todas as maneiras. Fala com os discípulos como homem, através do seu Filho Jesus. A partir desse momento, Deus só disse uma coisa: não podia fazer. Adão e Eva não conseguem. Deixaram-se levar. Mas lembra que tudo é propósito de Deus. Quando nós nos dispusemos a andar nos caminhos do Senhor, às vezes o diabo faz algo para que você não avance, e você acaba avançando mais ainda, porque você é um propósito de Deus. Nós somos um propósito de Deus para ganhar almas para o Senhor. Em Jó, veja só, em Jó 3, a palavra de Deus fala assim. Veja que o diabo nunca ganha, e Deus nunca perde uma batalha. Jó 2, 1, a palavra fala assim, ó. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor, disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, havendo-me tu incitado contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: pele por pele, e tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca-lhe os seus ossos e na carne, e verás se não blasfema de ti na sua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a sua vida. Jó já havia passado uma dificuldade enorme na vida dele, já havia perdido tudo. Ele já havia perdido os filhos, já havia perdido o gado, já havia perdido dinheiro, tudo que ele tinha, ele já tinha perdido. E naquele momento, só naquele momento, muitas pessoas já ficariam para trás. Muitas pessoas deixam de glorificar a Deus quando morre um parente. Muitas pessoas deixam de glorificar a Deus quando acontece alguma coisa na sua vida financeira. Muitas pessoas deixam de glorificar a Deus por coisas tão banais e tão pequenas, e Jó já havia passado por aquela grande tentação e continuava avançando, porque é assim que o crente é formado. O crente é formado no fogo da palavra do Senhor. E se não fosse pouco,
se ainda não fosse pouco, o diabo chega nele e fala assim: deixa eu tirar toda a saúde e você vai ver que ele te blasfema. O Senhor falou: vai lá e faz. E quando vem essa próxima tentação, diz que Jó fica todo cheio de hematomas, todo doente. Ele fica numa situação tão difícil que a esposa dele olha e fala: por que você não amaldiçoa esse Deus seu e morre? E Jó fala assim para ela: você é doida? Se eu posso querer o bem, por que não posso o mal também? A partir daquele momento, muitos amigos se aproximam de Jó, e ao invés deles darem boas palavras para ele, confortar o seu coração, eles vão fazendo que ele se distancie cada vez mais de Deus através da palavra dele. Mas Jó continua firme, sofrendo aquela tentação, sofrendo aquela doença, mas continua acreditando em Deus. Isso é que é ter fé. Ter fé é quando você tem pouca comida na sua casa, ou se você tem apenas pão e água, ou às vezes você não tem nem um ovo para fritar na sua casa, você agradece a Deus, porque tem gente que já está aí morrendo. Ele ainda está olhando para você, para ver se você continua avançando a partir desse momento, porque se você avançar, alegre-se, porque sua fé está crescendo dentro do seu coração. Assim estava indo na vida de Jó. Continuava avançando firme naquela tentação, mas ele conhecia Deus, quem era de verdade. Por isso que ele continuava caminhando doente, mas sabia que se estava são, era porque Deus estava com ele, e se estava doente, era porque Deus estava permitindo, porque algo Deus ia entregar na mão dele. E no último versículo, lá na frente, aparece uma criança, um mais jovem entre os rapazes que estavam com ele, seus amigos, e começa a falar a palavra, pregar a palavra de verdade. E ele continua falando com Deus e Deus não responde. Quantos de nós aqui já orou para o Senhor e falou e Deus não respondeu? E você acorda no outro dia e fala: ô Senhor, você não falou nada comigo. Talvez não estava na hora, talvez não era o momento, talvez tenha o tempo certo, mas Deus sempre responde, lembra disso. E Jó continua falando com o Senhor, que quando ele era mais jovem, que ele tinha dinheiro, ele tinha bens, ele passava, as pessoas paravam até de conversar para ouvir ele falar, porque ele tinha sabedoria, estava se engrandecendo. E quando ele pensa que Deus não vai falar, Deus fala. Fala: onde você estava quando eu estava criando o mundo? Quem era você? Você nem tinha nascido. E Deus começa a falar poderosamente com ele. Teve que Jó passar por tudo isso que ele passou, para ele enxergar a Deus. E às vezes nós vimos na igreja uma única vez, ou duas no máximo, e acha que Deus já tem a obrigação de falar conosco. Olha o que Jó passou, olha o que José passou, olha o que esses grandes homens passou. Jesus Cristo, conhecedor, Filho de Deus, olha o que ele passou. Isso nos dá força para continuar avançando. E aí Jó no final fala: antes eu ouvia falar de Deus, agora eu vejo. Porque você só vai ter intimidade, nós só vamos ter intimidade na caminhada com o Senhor. E no momento certo Ele vai falar, e Ele tem falado com cada um de nós aqui nesse lugar. Em 1 Reis 11, a palavra de Deus fala assim, 1 Reis 11. 1 Reis 11. E o rei Salomão amou muitas mulheres estranhas, isso além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias, etéias, das nações do que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel: não entrareis a ela, e a elas não entrarão a vós, de outra maneira perverterão o vosso coração para seguir os seus deuses. A estas se uniu Salomão com amor. E tinha 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses, e o seu coração não era perfeito mais com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Porque Salomão andou em seguimento de Astarote, deusa dos Sidônios, e em seguimento de Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão, que era mau aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi, seu pai. Não perseverou. Está vendo a diferença?
Olha a diferença de José para Salomão, a diferença de Jesus para Salomão. Como Jesus disse, aqui está um que é maior que Salomão. Porque Salomão não passou no deserto, pegou as coisas prontas, não teve dificuldade. Pegou tudo pronto do seu pai, o seu pai passou pelo deserto. Perseguições, lutas, obstáculos sendo colocados cada dia na sua vida, escondendo para não ser morto, mas sabendo que Deus estava protegendo ele em toda aquela caminhada. Salomão não, pegou pronto, um reino pronto, e Deus ainda fala com ele 2 vezes, porque Deus, mostrando para cada um de nós, Deus nunca deixa o seu povo enganado. Deus sempre fala conosco, através da palavra dele, aquilo que Jesus estava falando lá na frente, quando é tentado por Satanás. Eu te dou todos os reinos e todas as glórias. Aí você conhece a palavra e sabe, isso não vai dar certo, porque aquilo que o mundo oferece para você, ele pede algo em troca. Pode observar, o mundo é barganha, ele te oferece uma coisa e te pede outra lá na frente. Jesus Cristo, Deus, não, ele já te ofereceu aquilo que Jesus já pagou lá na cruz, a salvação. Você tem a salvação sem dar nada em troca, por isso que fala, a graça é de graça. Mas depois você precisa de andar nessa caminhada, senão você fica cansado. Não vou na igreja, está difícil. E aí você falha um dia, falha 2, meu filho, quando você pensar que não, você não quer vir na igreja nunca mais. Porque o diabo vai te arrastando, devagarzinho, não é de uma vez não. Ele não é aquele bicho feio, ele era um anjo de luz, ele chega te conversando bonito na cabeça. A mesma coisa que ele fez com Salomão. Salomão constrói o templo, o maior templo de Salomão. Ouro até nos tijolos do lado de fora. Deus se agradou, entrou lá dentro, uma fumaça, o Shekinah do Senhor. A presença de Deus era tão grande naquele lugar que os sacerdotes desmaiaram, caíram no chão. A presença de Deus, Deus recebeu, mas falou para Salomão: toma cuidado com a concupiscência, toma cuidado. Se você começar a trazer mulheres de outros países, elas vão trazer os deuses dela, e você no final vai se perder. E aí o que acontece? Se perde, mostrando para nós que o principal é a palavra de Deus. Não preocupa com essas coisas materiais. Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. É lógico, vamos continuar trabalhando. Se a gente não trabalha, não come, mas Deus vai alimentando direitinho. Se você colocar Ele em primeiro lugar, quando você pensa que não, a bênção chega a cada um de nós que está aqui nesse lugar. Em 1 Samuel, nós já estamos terminando. 1 Samuel 9:2. 1 Samuel, por trás, 1 Samuel, nove. Olha que bonito. Este tinha um filho cujo nome era Saul, jovem e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele, desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul, pelo que disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços, levanta-te e vai buscar as jumentas. Passou, pois, pela montanha de Efraim, e dali passou a terra de Salisa. Porém não as acharam. Depois passaram a terra de Salim, porém tampouco estavam ali. Também passou a terra de Benjamim, porém tampouco as acharam. Vindo eles então à terra de Zuf, Saul disse para o seu moço com quem ele ia: vem e voltemos, para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Porém ele lhe disse: eis que há nessa cidade um homem de Deus, e homem honrado é, tudo quanto diz sucede, assim infalivelmente. Vamos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Quem que era esse homem? Samuel, escolhido por Deus. Tinha uma história. Por que Samuel, de repente ele fala, era um homem de Deus, um homem honrado? Porque Samuel traçou toda uma caminhada com o Senhor. Aprendeu lá atrás com a sua mãe, Ana, quando queria ter filhos e não podia. Enquanto que a outra esposa do seu marido, Alcana, tinha filhos e ficava zombando dela. Um dia ela vai no templo e começa a chorar, com o coração contrito, falando a verdade com Deus.
No momento que saem as lágrimas, que Deus olha e fala, agora está falando a verdade. Porque às vezes nós oramos por orar, a gente começa a orar e de repente até para no meio do caminho e fala, peraí, onde eu estava? Eu estava orando o que mesmo? Ah, esqueci. Mas quando você está chorando, você está concentrado na oração, está sendo verdadeiro com Deus. Isso acontece na vida de Ana. E ela fala que se ela tivesse um filho, ela ia entregar aquele filho, nada mais, nada menos, ao Senhor, aos cuidados dele. E aí o milagre aconteceu. Por isso Samuel foi esse grande homem, porque teve uma história desde a sua mãe até ela na frente, andando de verdade com o Senhor, sendo construído de fé em fé, de glória em glória. Levanta Saul como o primeiro rei de Israel. Depois Deus o coloca para ir à casa de Jessé, para ungir Davi, porque Saul não tinha responsabilidade com a palavra, não obedecia aquilo que Deus falava para ele através da palavra. As tentações vinham nele e vinham e já levavam. Ele não sabia se defender, porque nós só vamos saber nos defendermos do mundo quando nós olhamos para a palavra de Deus. Por isso Samuel se torna esse grande homem, pregador da palavra. E para finalizar, em 1 Pedro, lá no finalzinho, 1 Pedro 5, 6, 11. Glória a Deus, aleluia. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Uma das coisas mais importantes na palavra é isso aqui. Isso aqui é a coisa mais difícil para nós, sabia? A coisa mais difícil, isso aqui é mais difícil do que você não ficar pensando em dinheiro ou coisa nesse sentido. É se humilhar. O ser humano, ele é orgulhoso, ele não gosta de se humilhar de jeito nenhum. Qualquer coisa o pau quebra, qualquer coisa é do meu jeito, qualquer coisa vai acontecer. Mas aqui a palavra fala, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Jesus se humilhou, a caminhada dele todinha. Aquele povo perseguindo, e ele continuava pregando o evangelho. Aquele povo cuspindo, e ele continuava pregando o evangelho, fazendo milagres, curando pessoas que precisavam de ser curadas e salvas pelo poder da palavra, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos do mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoar, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória, o poderio para todos sempre. Amém. Está vendo? O diabo, a partir do momento que você vira crente, ele vai de todas as maneiras. Jesus Cristo foi tentado. Depois daquilo, lá na frente, quando Pedro nega, depois quando você pensa que Pedro já estava sabendo alguma coisa, 3 anos Pedro andando com Jesus, andou sobre as águas, 3 anos, viu Jesus ressuscitar Lázaro, que já estava 4 dias fedendo dentro de uma caverna, viu todas aquelas coisas, e Jesus olha para ele e fala assim, quando você se converter, vai aos seus irmãos e traga-os a mim. Então Pedro ainda não estava nem convertido no coração. Está vendo que leva tempo? Mas o mais importante, sabe o que é? É que Deus não fala o tempo que leva. Ele fala sempre assim, continua avançando no meu caminho. E cada dia que passa, nos tornamos mais fortes. Cada dia que passa, nos tornamos família. E pregando o evangelho para ganhar mais almas ao Senhor Jesus Cristo. Porque as tentações, elas vão vir. Mas a palavra de Deus estará sempre aqui para nos defendermos em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Quer orar, irmão Júlio? Irmão Júlio, quer orar? Vem. Amém. Senhor Deus, Pai, nesse momento, queremos agradecer por mais oportunidade que a gente tivemos ouvindo as palavras do Senhor. Que o Senhor venha abençoar os irmãos,
os irmãos que estão aqui, com o destino à casa deles, que o Senhor venha abençoar a gente de uma forma tremenda. Amém, Jesus. Glória a Deus. Tendo as mãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de nós, e nós dizemos amém. Glória a Deus, aleluia.